Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 22 de junho de 2020 e eu trouxe aqui uma queridíssima convidada, a Cássia Preto, para nós conversarmos um pouco sobre as tecnologias no campo informacional, as estratégias, a forma de trabalho também dela dentro do TJ de São Paulo. Espero de coração que vocês gostem, que acompanhem até o final a nossa transmissão, que está sendo feita ao vivo para o YouTube e amanhã vai para o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, eu quero que vocês deixem as perguntas de vocês e solta a vinheta. Você está ouvindo podcast Psicologia Nova, a sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou @psicologianova no Instagram. Vamos falar só sobre psicologia. Essa aqui do lado, agora acertei, é a nossa queridíssima colega Cássia Preto. Tá terminando o mestrado, agora. Muito bem. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá dando tudo certo? Sim. Maravilha. Sim. Tá terminando o mestrado agora, tem uma boa experiência na parte de documentos psicológicos em avaliação psicológica. E Cássia, vamos começar então. Se apresenta um pouquinho, fala para o pessoal quem é Cássia Preto no campo da psicologia. Bem, obrigada. Gente, primeiro é um prazer estar falando aqui com vocês. Obrigada, Alisson, pelo convite, Psicologia Nova, que a gente segue, que aprendo com você. Eu agradeço o convite. Bem, gente, obrigada, agradeço o convite, muito obrigada. Bem, Cássia, você está nos ouvindo? Tá dando certo a transmissão? Tá dando certo, tá vendo aí a gente? Tá dando certo, tô. É que tá... Enquanto eu estou falando, eu estou escutando eu falar, gente. Desculpem, tá. Viu? Eu sei, eu acabei não avisando isso. É o efeito Ruth Lemos, eu passo por isso também. E assim, tá bem atrasado aqui para mim, então peço desculpa, né, na experiência aqui, tá? Ó, suas fãs começaram a chegar já no nosso chat. Já tá. Gente, obrigada. A dica é, quando for falar, tira o fone. Tá, então eu vou tirar. Então eu vou falar agora sem o fone, porque senão eu vou me atrapalhar toda. Aí você me dá um toque quando você quiser me chamar. Gente, então, olha, realmente muito obrigada, agradeço a todos que estão nos assistindo, a Psicologia Nova na pessoa do Alisson. E bem, um pouco sobre mim. Eu sou psicóloga, me formei em Londrina faz tempo, eu prefiro não falar a década, nem a década, é bom a gente falar, mas enfim, é que faz tempo, né, gente? Então, eu sou formada em Londrina, morei lá há muitos anos, 25 anos, trabalhei lá, e eu acho que uma coisa que nos liga também é que eu sou concurseira. Desde que eu me formei, eu presto bastante concurso e o derradeiro foi o do TJ, prestei concurso em 2005, depois eu conto que eu prestei de novo mesmo o concurso em 2012, mas enfim, depois isso é uma outra história. E fui chamada em 2010. Então eu estou no TJ, essa fase inicial foi muito tempo em perícia, trabalhei muito na área de infância, juventude, família também, área de infância, juventude e família, que a gente mais trabalha. Tem outras atividades, mas aqui na nossa comarca eram menores. Não é uma comarca especializada, por exemplo, que atende só família ou só infância. Enfim, e estava contando para o Alisson que eu trabalhei muito tempo no CRP do Paraná, CRP 08, fui orientadora fiscal e fui gerente técnica período menor, mas também fui gerente técnica, cuidando daquela área da ética, COF, da área técnica do conselho. E foi uma experiência riquíssima também. E durante esse percurso agora, mais recente no TJ, que eu escrevi meu livro, vou fazer a básica propaganda, né? Foi escrito no decorrer do período aqui do TJ. Na sequência fui para o mestrado, estou terminando agora. Sou apaixonada por avaliação psicológica. Eu vejo que a avaliação psicológica na minha carreira, ela perpassa toda a minha carreira, né? Trabalhei em organizacional 7 anos também, com seleção de pessoal, então avaliação psicológica.
Enfim, é uma área que eu gosto, dava aula em graduação e agora nessa mais recente, né, nas áreas de avaliação psicológica, ética e perícia, né? Só que agora eu não dou aula em graduação, geralmente dou aula em pós-graduação. Então é isso, né? Eu me sinto honrada de estar aqui conversando com vocês. Peço desculpa, às vezes, né, pela inexperiência de trabalhar ao vivo, porque quando a gente grava é uma coisa, né? E fico à disposição do que vocês quiserem que a gente aborde aí para falar sobre avaliação psicológica. Maravilha, muito obrigado por essa brilhante introdução, Cássia. Nós já temos alguns pontos para nós começarmos a nossa conversa. Eu te conheci através do seu livro, numa das nossas aulas eu fiz um comentário, e aí alguns alunos comentaram isso, eu acabei começando a seguir você e acompanhando desde então, já tem um bom tempo para não entregar a nossa idade já, mas acho que tem pelo menos uns 4 anos que eu acompanho algumas postagens suas, cursos que você dá, principalmente sobre a área da avaliação psicológica. Eu sei que você é uma entusiasta muito, muito grande dentro desse ponto. E a gente já começa com uma primeira provocação aqui. Como que o TJ São Paulo trabalha com avaliação psicológica? Tá, eu vou tirar porque ele atrapalha realmente. Tudo bem. Gente, então, estava aqui me preparando hoje para a live, né? E essa realmente era a primeira questão que eu pensei em falar, né? O que é a avaliação psicológica pericial, né? É uma avaliação psicológica como outra, né? Em termos científicos profissionais, a gente não teria uma caracterização tão específica. Por quê? Porque ela parte, eu caracterizo, gente, que a avaliação psicológica ela parte de um pressuposto, e isso são para todas as avaliações psicológicas, que você tem uma pergunta a responder com a avaliação psicológica. Seja essa criança tem TDAH? É uma pergunta clínica, né? E eu sempre falo, gente, que tem que ser pergunta simples. A resposta, para você dar a resposta, que é difícil. Porém, a pergunta ela tem que ser simples, né? E nos tribunais de justiça, nas áreas de família, nas áreas de infância, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu estou trabalhando com adoção, né? Então, uma criança, um bebê, ele vai ser colocado em adoção. Qual é a pergunta que você tem nesse caso? A pergunta para o psicólogo, que o psicólogo tem que responder. Alguma coisa parecida, se essa criança se adaptou a esse contexto, se os pais se adaptaram a esse contexto, mas isso é muito raso. A gente precisaria pensar assim, se pode existir nesse tempo de acompanhamento do psicólogo uma vinculação, que aí já é um grau mais profundo. Mais ainda, a gente pode pensar num grau mais profundo. Se, além dessa vinculação, houve a inserção para a criança dos pais como pai dentro dela e para os pais dessa criança como filho, né? Inclusive na minha dissertação eu vou falar sobre graus de eu vou falar um nome difícil, taxonomia de objetivos, tá? Bem, então, lá na clínica, que eu coloquei uma pergunta simples, né, que eu falo que a pergunta tem que ser em palavras simples, né? A criança tem TDAH, na adoção, essa criança foi adotada pelos pais, adotou os pais, né? Essas perguntas, elas precisam ser respondidas pela avaliação psicológica, por um processo profissional que passa por conhecer muito bem se eu vou fazer sobre TDAH, se eu vou fazer sobre adoção, eu tenho que entender dessa matéria de um funcionamento psicológico em relação a essas questões que eu vou estudar com aquelas pessoas envolvidas. E aí eu vou escolher as técnicas.
sejam elas as fundamentais, as complementares, né, nos processos de avaliação psicológica. Então, eu vou planejar, então isso é importante, qual técnica aplicar primeiro, essa sequência também é uma questão importante. Depois da aplicação, a avaliação dos instrumentos que eu aplicar, de todo esse processo, a análise de todo esse contexto, e uma conclusão. A avaliação psicológica, ela pede uma conclusão, porque se eu perguntei, eu preciso responder lá no final. Então é disso que eu falo, que a avaliação psicológica pericial, ela não difere. Você tem uma pergunta, só que você tem uma pergunta que você responde ao final com o laudo, tá? Isso é para N contextos. No entanto, na psicologia, na avaliação psicológica pericial, tem uma grande questão, que é que você está vinculado a um processo. Primeiro, você responde ao juiz e não àquelas pessoas que você está avaliando. Isso é uma questão muito importante, porque as pessoas que estão na sua frente, que a gente vai se relacionar, elas não são os demandantes do nosso trabalho. Não sendo os demandantes, a gente faz a avaliação psicológica, produz o laudo psicológico e encaminha para o juiz, porque é com ele que nós conversamos. Bem, isso dá um contorno importante, porque às vezes as pessoas não são colaborativas, e aí a gente já abre aqui um parênteses para a gente pensar na tecnologia de informação, como é fazer uma avaliação psicológica com uma pessoa não colaborativa, se não for presencial, né, com o uso da tecnologia da informação. A outra coisa que caracteriza que o psicólogo, eu vou usar um termo que eu gosto bastante, ao receber a demanda do juiz, a gente vai transformar a demanda jurídica numa questão psicológica. O Sidney Shein, que é um autor que eu gosto bastante, que eu aprendo muito também com ele, assim como eu aprendo com o Alisson, né? O Sidney Shein, ele fala de... o Sidney Shein, ele vai falar de questão psicolegal. A gente transforma a questão jurídica, por exemplo, guarda de criança, para uma questão psicológica. Qual é a questão para o psicólogo? Isso normalmente não é uma coisa fácil também não é achômetro, né? Não é fácil a gente responder isso. Por quê? Porque a gente tem que entender de psicologia jurídica, a gente tem que entender, a gente tem que buscar os autores. Então, no caso de guarda, a Lídia Castro, os autores que vão trabalhar com guarda de crianças, não vou citar todo mundo, até porque eu não vou lembrar, né? Sobre paternidade, maternidade, paternidade ativa, responsabilidade dos pais em relação à criança, ligadas à guarda, porque não é a responsabilidade da criança de um pai maduro, de uma mãe madura, não é disso que eu estou falando, é em relação à guarda, esse estatuto jurídico da guarda. É isso que nós vamos nos atentar quando a gente fizer a avaliação. Então, a gente precisa conhecer muito bem a psicologia, o que a psicologia jurídica já produziu de conhecimentos, para a gente saber, mas o que eu avalio quando eu avalio guarda? O que eu preciso avaliar? O que é importante que eu digo? E veja, o juiz não conta isso pra gente. O juiz, mesmo quando ele manda quesitos, as partes mandam quesitos, tá? A gente elencar os objetivos da avaliação psicológica sobre um determinado tipo de processo é uma coisa que demanda a gente estudar bastante, na minha forma de ver, tá? Por quê? Porque na prática também, a prática facilita por esse lado, né? Porque a gente atende um monte de casos e a gente vai se embrenhando nessas questões, né? E a gente vai se aprimorando também.
Mas a gente pensar numa avaliação psicológica técnica, então a gente, na minha forma de ver, precisaria entender muito bem qual é essa demanda psicológica dentro de um processo, tá? Acho que é isso. Maravilha! Muito obrigado, Cássia. Deu para dar uma boa aquecida no tema e mostrar aí o seu conhecimento amplo dentro do campo da avaliação psicológica. E quando a gente fala de concurso, é bem complicado fazer essa ligação com o campo da vida real, mas acho que nesse caso é praticamente perfeito, essa preocupação, esse cuidado. E eu já começo a postar para você as questões dos nossos colegas. Então, eu vou ler aqui, na verdade, porque foram 5 questões, assim, praticamente de uma vez só. Qual o tempo de cada avaliação psicológica no seu trabalho? E eu já vou aproveitar para entrar com uma outra questão. Quantos casos você avalia ao mesmo tempo ou em média? Tá. Essa questão de tempo, de quantidade de processo mensal, vamos pensar assim, é uma questão nevrálgica no nosso trabalho, né? A gente tem algumas regulamentações legais, né? Mas também isso vai variar um pouquinho de acordo com a comarca, o juiz e a relação do juiz com a equipe, isso eu vejo que influencia. Então a gente tem alguns casos normais, né? A gente vai pensar em prazo normal, que é 1 mês, por exemplo, infância, 45 dias em caso de pretendente adoção, 2 meses, esquece os 2 meses, porque 2 meses não é prazo legal, tá? Mas veja, gente, isso não significa que a gente vai conseguir atender os processos nesse prazo, né? Por quê? Porque quando um processo chega, você já está com a agenda cheia, né? Então, essa questão da distribuição ela é bastante complicadinha, porque também vai variar bastante. Eu vou te falar como é mais a minha experiência em relação a isso, né? Por um tempo, a gente fazia assim, a gente cumpria os processos dentro de um prazo, naquele prazo determinado. Se era 1 mês, a gente cumpria dentro daquele mês. Se não cumprir, a gente pedia dilação de prazo, que isso a gente pede sempre para o juiz do caso e ele autoriza ou não. Normalmente autoriza, tá? Por outro lado, com um aumento de demanda, e isso para o psicólogo é muito bom. Por quê? Porque os juízes, eles estão acostumados com o nosso trabalho e com os assistentes sociais também, mas a gente vai falar do psicólogo. Ao estar acostumado com o nosso trabalho, ele demanda, para a maioria dos casos, a necessidade de avaliação psicológica. E isso é bom, né? Por quê? Porque mantém a gente, né, mais concurso público, e a gente entende que precisa ser via concurso público, porque tem algumas situações de exceção de empréstimo de prefeitura para as comarcas, né? Infelizmente ainda é uma prática que ainda existe, né? Mas a gente entende que o concurso público ele também tem a função de preparar o psicólogo para essa demanda. E aí eu acho legal, gente, contar para vocês. Então, quando eu estava estudando no concurso do TJ, lá em 2005, era 1 mês de preparação. Eu não estava preparada, como vocês que são antenados e estão se preparando há mais tempo. Eu não. E aí eu vi o concurso, falei, vou estudar. Para tudo, e fui estudar. Eram uns 23 livros, eu li uns 40 na época, nesse 1 mês, né? Acho que eu nunca li tanto, enfim, em tão pouco tempo. Mas eu sempre falo que, como eu estava de conhecimento no início do meu estudo, tá? E quando eu fui prestar a prova, gente, eu aprendi muito, né? Tinha algumas coisas que eu ainda não entendia, por que tinha guarda na infância. Eu lembro que essa era uma questão que eu tinha. Por que era guarda na infância, guarda na família? Eu não conseguia entender muito bem, até se vocês quiserem, depois a gente fala sobre isso. Mas eu vejo que o estudar sobre, para o concurso, e o concurso do TJ é um concurso difícil, isso dá uma condição ao profissional de iniciar o trabalho com um cabedal muito consistente.
E a gente vai, é claro que cada um vai se relacionar com o estudo e com a profissão de uma determinada forma, mas isso vai dar um contorno para que a gente continue estudando, porque a cada questão, a cada processo que chega, ela vai ter uma peculiaridade e vai exigir da gente que continue estudando, que continue se aprimorando. Em termos de número, né, de processos, varia muito, gente. Varia por ano, varia por comarca. Então, tem comarcas mais tranquilas para trabalhar, tem comarcas que, então, não conseguem dentro dos prazos legais, esses determinados, e começam assim, o processo chega hoje, a minha agenda está fechada para os 2 próximos meses, marca para daqui 3 meses. A minha agenda está fechada daqui 3 meses, marca para daqui 6 meses. E tem comarca que está com uma fila de espera de 1 ano para mais, tá? Então, por quê? Porque tem um tanto que a gente consegue assimilar. Primeiro porque esses processos, essa coisa do agendamento é complicada, porque você precisa deixar um tanto de espaço na sua agenda para você assimilar urgências, né? Que principalmente quem trabalha em vara de família e de infância, então normalmente a gente coloca as de vara de família mais para frente e as de infância a gente precisa. Por quê, gente? Porque na infância, essa é a diferença lá da guarda, né? A guarda de uma criança, de um adolescente, quando é um processo de família, essa criança não está em risco, a priori, que às vezes pode estar. Mas um processo na vara da infância pressupõe que essa criança, esse adolescente esteja numa situação de risco, tal que o processo vá para a vara de infância e juventude. Então a gente precisa ter espaço na agenda para a gente assimilar essas urgências que chegam, e elas chegam com, infelizmente, né, se a gente for pensar na população, esse perfil de população, infelizmente é um número considerável, né? A gente tem que ressaltar aqui o trabalho em rede que hoje é feito pelo Poder Executivo, CRAS, CREAS, atendimento à mulher, enfim, né? Vários outros órgãos do Executivo que atendem essas famílias e fazem um trabalho de prevenção, de acompanhamento. Então, louvo o trabalho dessas equipes, trabalho com algumas dessas equipes e realmente é um trabalho muito bonito, porque essa é uma diferença, gente. Quando eu entrei aqui em Araçatuba, assim, porque eu sou de Araçatuba, interior do estado de São Paulo. Enfim, aqui em Araçatuba era muito... Estava iniciando a implementação de CRAS, CREAS, não que não tivesse, né? Então, a gente vê como os casos chegavam para a gente quando eu entrei e como estão hoje. O trabalho realizado é de muita qualidade, né? Eu falo aqui na nossa região e as equipes que eu conheço, a gente tem que parabenizar o trabalho dessas equipes, né? Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença no trabalho pericial do psicólogo jurídico, que, enfim, trabalha no TJ, né? Então, e aí se a gente for pensar, gente, então queria entrar um pouquinho nas questões de atendimento remoto, com uso de tecnologia, tá? Veja como a gente tem aí uma questão bastante importante se a gente pensar nesse tipo de público, tá? E o uso de tecnologia não é só uma questão assim, essa ferramenta ela serve para fazer avaliação psicológica, ela vai ser útil, ela tem que tipo de eficiência que ela tem, a gente precisaria fazer perguntas científicas, inclusive, e de preferência com ciência, né? Que a gente tem pouquíssimo em avaliação psicológica com pesquisa com uso de tecnologia, com esse foco. Então, veja,
Se a gente for pensar nesse público, a gente precisaria pensar, primeiro, essas pessoas têm acesso? Se a gente for ver assim, mas tem um monte de gente que tem WhatsApp, tá, mas a gente precisa, não é para mandar mensagem, a gente precisa para pendurar, a gente precisa de entrevista, gente. Entrevista é meia hora, 1 hora, não sei quanto tempo, tá? Assim, se as pessoas têm internet, elas têm um celular que segure bateria, geralmente a resposta é não muito, não, né? Então, esse atravessamento da avaliação psicológica para esse público é uma questão muito importante, né? Então, porque a gente vai trabalhar com público sujeito a vulnerabilidade de diversas ordens, né? Então, por exemplo, crianças que estão acolhidas, que a gente acompanha, adolescentes que estão acolhidos, né? Se essa criança e esse adolescente está chegando no serviço de acolhimento, a gente precisa, nessa fase inicial, a gente precisa acompanhar essa família. É sempre a busca do retorno dessa criança e desse adolescente para esse contexto familiar, seja ele aquele nuclear ou extenso, né? Então, essas dificuldades do uso da tecnologia para esse público é bastante importante. A gente pode pensar também as questões de sigilo profissional, né? Eu atendo online, não estou falando pericialmente falando, eu atendo em atendimento psicológico clínico. O cachorro entra na sala, no quarto que a pessoa está, o filho, a criança, tá? Aí a gente interrompe, enfim, né? Isso porque a gente já informou, não é só informar, assim, falar, a gente já mandou documento, já atendemos a resolução no que diz nesse sentido, e essas coisas acontecem. Então você imagina uma criança que a gente precisa conversar com a criança e que tenha negligência, por exemplo, que é uma das coisas muito difíceis da gente trabalhar, porque fica um entendimento, infelizmente, de muitos operadores do direito, que assim, isso acontece com muitas famílias, uma postura às vezes sem dar a devida importância sobre a minha ótica, né? E a gente, como psicólogo, é isso que a gente faz, a gente apresenta a nossa ótica, baseado também nos autores que a gente escolhe, né? Como se os autores falassem pela gente, né? Quando a gente os cita nos laudos, eu falo que a gente conversa com esses profissionais para explicar para o juiz o nosso ponto de vista. Então, o uso da tecnologia é um complicador. Não poder fazer hoje uma entrevista presencial, não poder fazer hoje visita na residência ou uma visita institucional, estamos falando em tempos de pandemia, né? Mas, se Deus quiser, até espero que todos estejam bem. Aqui na minha família, graças a Deus, todos estamos bem, né? Espero que também na família de vocês, né? E esperamos que essa condição ela não demore tanto para passar, né? Todos nós esperamos. Mas veja, gente, mesmo tendo passado a pandemia, eu vejo que nós precisamos de pesquisa de até que ponto ou em que medida essas ferramentas, essas estratégias, elas podem nos auxiliar, né? E aí eu poderia falar um pouco do que a gente tem discutido aí sobre as tecnologias de informação. O que vocês acham? Bora lá, acho que a gente pode começar. Eu tenho só algumas perguntas aqui, 22 no total, que eu gostaria de ler para você. Não, brincadeiras, 21.
Eu acho que você respondeu boa parte delas. Limite da avaliação psicológica na atual pandemia. Quais testes você utiliza? Você dá a devolutiva apenas para o juiz ou para o juiz e para a pessoa que foi avaliada? E vamos começar com essas 3 aqui. Qualquer coisa eu lembro para você. Tá. Bem, quando começou a pandemia, eu vou falar por mim, assim, fiquei um mês meio passada, não sabia que rumo tomar. E percebo isso em muita gente também. A gente aqui no estado de São Paulo, no TJ São Paulo, nós temos um núcleo de apoio. Esse núcleo, ele passou a fazer algumas reuniões e teve uma procura absurda. A gente esteve numa reunião que tinha mais de 600 pessoas online. Caraca. Muito rico, assim, é de um orgulho, é muito legal a gente ver tantas pessoas, psicólogos e assistentes sociais, não eram só psicólogos, mas pessoas preocupadas. E depois o movimento foi até maior do que esse número, porque o núcleo ele começou a discutir as questões da pandemia, do uso das tecnologias de informação na pandemia. Depois ele dividiu em subgrupos menores, foram 12 subgrupos, e algumas pessoas seguiram com as discussões. Eu segui com o grupo e a gente conversou num grupo, era com representantes, onde estava o CRP de São Paulo, a nossa associação. A gente tem uma associação de assistentes sociais e psicólogos do estado de São Paulo, na qual tem feito um trabalho muito importante, fez uma pesquisa das condições de trabalho dos associados, né, para o retorno de trabalho presencial, por exemplo, que foi, assim, sabe, dessa rapidez, essa agilidade que o tempo agora precisava, enfim. Então, nessas discussões todas, gente, a questão era os limites do uso da tecnologia nesse momento. Então, para a gente começar a pensar, né, assim, a gente saiu de um trabalho presencial, entramos em pandemia, quarentena, todo mundo. Algumas pessoas tinham uma condição, os psicólogos e assistentes sociais, no caso, eles tinham uma condição de computador, de uma internet que desse conta, mas alguns profissionais não. Então, primeiro, os profissionais tiveram que se adequar a essa nova realidade com os seus recursos, tá? O que isso é uma coisa, de certa forma, complicada, né? Por exemplo, o uso de WhatsApp para contactar as pessoas. Bom, mas é o teu número que está lá, que vai aparecer. Aí tem gente comprando um outro chip, colocando o número de acesso restrito. Gente, complicado, tá? Então, mas não deu para a gente se organizar. Isso é verdade. A gente não tinha esse preparo. A gente não estava preparado para a pandemia. Então, o que a gente pensa num pós-pandemia é que essas questões sejam pensadas, sejam adequadas para que a gente possa ter uma condição técnica também para fazer os nossos trabalhos. Além do que eu já falei para vocês, do público que a gente atende, né? A gente conseguiu caminhar bastante nessas discussões do uso da tecnologia para o trabalho avaliativo, né, do psicólogo, da assistente social. Por exemplo, uma das coisas que a gente que é mais ou menos unânime, né, mas que não há muito conflito, do trabalho que o psicólogo e o assistente social faz com a rede de atendimento, né? Usar a tecnologia para esse tipo de trabalho, ok, não há conflito, a gente percebe uma possibilidade de uma continuidade, de trabalhar em proximidade com as instituições de acolhimento institucional, né? Ou mesmo de acolhimento familiar, mas os técnicos que trabalham, há uma condição de técnico para técnico, né?
ou mesmo que seja diretor, mas enfim, conselheiro tutelar, equipes, vamos resumir numa palavra, tá? Então, é mais ou menos consenso. E aí eu vou falar da minha avaliação. A minha avaliação é que esse tipo de trabalho que a gente fazia de um outro jeito, com essa experiência a gente vai passar a fazer de outro, né? O uso da tecnologia, ele foi instituído e me parece que pode ter vindo mesmo para ficar, né? A questão que a gente vai colocar, e aí a gente tem bastante ressalva, é a avaliação psicológica online com as pessoas. Prescindir da avaliação psicológica presencial para esse tipo de demanda que a gente faz, né? Outra questão que a gente viu de uma possibilidade é quando você já tinha feito um trabalho presencial e uma etapa a gente poder fazer à distância, né, com o uso de tecnologia. Então, você iniciou um processo de adoção e aí você vai continuar o acompanhamento com o uso de tecnologia, né? Aí a gente vê, mas veja, gente, é um processo que não é adversarial, tá? É o pai, a mãe e a criança, ou dois pais, duas mães e a criança, ou as crianças, os adolescentes, todo aquele contexto familiar, tá? Por quê? Porque a destituição já foi. Quem seria adversarial nesse caso? Os pais biológicos, mas eles não são no processo de adoção, tá? Então, tem a destituição, feita a destituição, vai para adoção. Então, na adoção, um acompanhamento de adoção, algumas fases do acompanhamento de adoção, e para alguns casos de adoção, talvez seja possível. Estava dando aula esse final de semana e uma das colegas, das alunas, é colega do TJ, e ela dizia... daqueles casos de adoção ou de criança maior ou de adolescente ou de criança pequena, não importa, né? Onde há uma dificuldade dessa vinculação. Veja, aí complicou. Por quê? Porque é com a gente. Eu vejo que esse é um tipo de prática que a gente vai fazer execução, atendimento àquela família, tá? Mesmo que essa família vá para um atendimento clínico. O atendimento clínico tem uma função, mas tem uma questão que é com a gente, que é do processo de adoção, né? Na minha forma de ver, talvez isso não seja unânime entre os profissionais, mas é assim que eu entendo o papel do psicólogo na adoção, né? E é para mim um assunto caro, muito precioso, né? Quanto à devolutiva, tá? Bem, gente, a resolução 06, que vocês são todos craques nela, 06/2019, que vai falar sobre documentos psicológicos, ela vai falar da obrigatoriedade da devolutiva para processos de avaliação psicológica, né? Muito bem. E aí tem lá um parágrafo que vai dizer de uma possibilidade de justificativa do profissional. Eu vejo que é essa a condição para o trabalho do psicólogo perito, né? Isso é uma opinião minha, não é minha particular, é baseada na ciência da psicologia jurídica, de que o psicólogo, então é assim, se foi o juiz que mandou, ele determina, se a gente não faz, a gente pode ser preso, então o juiz determina a avaliação psicológica, você faz a avaliação psicológica e responde ao juiz, naquele esquema que eu estava falando de início. Então vejam, se eu respondo ao juiz, eu tenho que postar o laudo primeiro para o juiz, porque é uma condição técnica do campo da psicologia jurídica, na minha opinião. Então, a minha saída é que no laudo o psicólogo possa constar que as partes, a quem de direito, porque a resolução 06/2019, às vezes ela fala os envolvidos é outra coisa, envolvidos na avaliação psicológica, abrir um leque para quem não tem direito a acessar essas informações. A quem de direito baseado no Código de Ética.
Aquém de direito, então, geralmente as partes, eles podem... Então, essa seria a frase, que aquém de direito poderia solicitar uma entrevista devolutiva, tá? Eu vejo que isso seria muito interessante, mas você fazer a entrevista devolutiva antes de entregar o seu laudo, você vai fazer um atravessamento nesse sistema adversarial que não é bom para o seu trabalho, tá? Vira uma confusão, enfim, não funcionaria você fazer a devolutiva antes de entregar o laudo, tá? E por quê? Porque você precisa entregar a avaliação psicológica a quem de direito, que é o juiz. Aí, essa frase de se disponibilizar às partes, eu vejo que é uma saída muito importante, inclusive, né? Já é prática a gente fazer devolutiva em vários casos, esses de adoção, de pretendentes à adoção, mas tem casos, gente, que não é assim, por exemplo, o adolescente que cometeu um ato infracional, tá? Antes, por exemplo, numa situação antes da decisão, tá? A devolutiva, nesse caso, ela sempre vai ser importante, de qual é a visão do psicólogo sobre o contexto daquele adolescente, sobre a família. Por isso que eu falo do objetivo da avaliação psicológica, né? Então, nesse caso, a gente não está ali para avaliar se ele fez ou ele não fez, isso é do juiz, né? Então, nesses casos, a gente vai ter uma função da entrevista devolutiva menos de um impacto, por exemplo, menos importante do que a posição do psicólogo sobre uma avaliação de um pretendente à adoção. Por exemplo, dizendo que ele contraindica que aquela pessoa, né, aquele casal, enfim, naquele momento possa estar com condições para assumir em adoção uma criança ou adolescente, ou aquele perfil que ele deseja, tá? Eu vejo que esse geralmente é uma questão bastante importante que a gente diga, né? Nas questões adversariais, elas têm outras questões, como eu disse, bem complicadas, né? Uma mãe que disputa a guarda com um pai, né? É muito tensa as relações, a gente precisa tomar, de uma delicadeza para a gente trabalhar, inclusive pensando que você pode entrar nesse conflito com uma reclamatória sobre o seu trabalho, tá? Que pode ser junto ao CRP, que tem muitos, inclusive, pode ser outro tipo de processo, tá? Civil, por exemplo, criminal, aí tem que ser grave. Mas, enfim, tá? E também a questão de testes. Eu vejo que tem alguns testes que nos ajudam bastante. Na minha prática, os testes de personalidade, projetivos, alguns inventários também, mas eu não uso muito teste. Eu gosto muito de teste, trabalho com teste em outros campos, mas na minha prática como perita não uso tanto, não significa que eu não uso tanto, tá? Mas são esses, principalmente projetivos e alguns inventários de avaliação de relações parentais para adolescentes, e principalmente de personalidade. Na minha prática, é desse jeito que eu trabalho. Tá? O que mais, Alisson? Muito obrigado. E assim, o nosso chat está bombando. Vamos para mais algumas perguntas. As últimas, gente, desculpe se eu não fizer todas as perguntas aqui. Qualquer coisa, depois vocês entrem em contato diretamente com a professora Cássia Preto. Qual o seu Instagram, Cássia? @Cássia Preto. Pronto, é fácil guardar. @Cássia Preto. Super fácil. E, bom, falamos então um pouco desse campo, das tecnologias, das limitações de acesso. Saindo um pouco desse campo, e aí entrando agora nas questões, você faz algum trabalho com os servidores?
o trabalho do psicólogo, ele é exclusivamente interno ou você vai a campo? Isso aqui já foi. Quais são os principais autores que falam da avaliação psicológica no campo jurídico, como indicação aí que você pode deixar para essa galera toda que está te acompanhando? Tá. Eu acho que eu até esqueci. Nossa, me deu branco. Fala de novo. Você faz algum trabalho com os servidores ou já chegou a fazer? O trabalho do psicólogo, ele é exclusivamente interno no TJ São Paulo ou você vai a campo? E quais são os principais autores no campo da avaliação psicológica nessa área jurídica? Bom, a prática do trabalho do psicólogo jurídico, gente, então quando a gente fala que a gente recebe a demanda, uma das técnicas que a gente utiliza de uma forma muito, a grande maioria dos profissionais, a análise dos autos. A partir da análise do processo, a gente consegue planejar os procedimentos iniciais, né? Iniciais porque no meio do caminho a gente pode abrir outros tipos de procedimentos. Então é comum sim a gente fazer visita institucional, à escola, serviço de acolhimentos, CRAS, CREAS, essas reuniões em equipes que hoje são feitas de maneira online, é muito comum. Vai depender aí da postura do profissional. Alguns fazem mais, outros faz menos. Mas enfim, do jeito que eu trabalho, eu gosto de trabalhar em rede, tá? Quanto aos autores, bem, gente, são muitos. Eu ficaria assim, bom, eu já citei Sidney Shine, a Lídia Castro, são autores que me ajudam a pensar, né, sobre esse trabalho, a Sônia Rovinski, em avaliação psicológica. Vocês estão falando de avaliação psicológica, né, porque dessas peculiaridades da avaliação psicológica no campo jurídico, tá? E depois eu poderia fazer eu brinco, gente, que eu faço kit, contar para vocês, né? Então é assim, que são autores, são artigos, são livros que eu vou usar, inclusive, para citar nos laudos, para fazer uma avaliação com consistência, né? Então, é claro que vai ter algumas pesquisas bibliográficas que são muito específicas para algum tipo de processo, mas são autores, esses kits, né? Então, autores que vão falar de guarda, de adolescente em conflito com a lei, de abuso sexual. Então, aqui eu lembro da Cátula Pezzoli, da Sônia Rovinski, daqui a pouco eu lembro da Bagostello, minha querida colega, enfim. Então eu vejo que a gente vai fazendo uma certa intimidade com os autores que nos ajudam a pensar sobre determinadas questões. Espero que eu seja assim em relação à adoção, né? Quando eu lançar meu próximo projeto aí, que é relacionado à minha defesa, né, do mestrado, da dissertação, que é laudo em adoção. Aguardem, tá chegando! É isso. Maravilha. Cássia, eu agradeço muito, nós estamos chegando já no nosso limite e você acabou adiantando uma curiosidade nossa. Quais são seus próximos projetos? Falem um pouco dos seus cursos, das aulas, livros, o que as pessoas podem aprender com você? Gente, é assim, eu estou terminando o mestrado, a dissertação está pronta, falta defesa e a gente está aguardando uma data aí para conclusão. Então, graças a Deus, já está no final. O livro laudo, a gente vai fazer adequação às normas da resolução, isso também já está aqui numa das pilhas aqui de livro. Eu estou escrevendo alguns capítulos de livro também, e eu tenho alguns outros projetos que estão mais distantes, né, e que aí, aquela coisa que assim, a gente sonha, pensa, e eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, né, se eu for fazer uma retrospectiva, isso aí eu acho importante, gente, olha que legal. Quando eu estava estudando para o TJ,
TJ, né, que para mim foi o concurso derradeiro, que foi aquele que eu passei e assumi, porque eu passei em outros que eu nem fui chamada, que passava gente na minha frente, que isso aí é outras coisas. Enfim, enquanto eu estudava para o TJ, se a gente pegar o material que eu usei, tem um monte de coisa assim escrito, livro. Eu ia anotando coisas que eu já pensava de escrever num livro sobre laudo psicológico. Isso foi em 2005. O meu livro só foi lançado em 2016. Esse tempo eu precisei para amadurecer, para crescer, para criar coragem, porque não é fácil você colocar a sua opinião, e é gostoso, você cita autores, não sei o quê, mas às vezes você não concorda com os caras, né? E aí, que nem no meu livro, né, fazendo crítica à resolução, gente, é muito difícil, isso não é fácil, tá? Então, isso a gente precisa de um amadurecimento, de uma consistência, não é achômetro, a gente tem que estudar muito para a gente fazer esse tipo de afirmação. Então, a mensagem que eu deixo é assim, acreditem, a gente bota o carro para subir a serra e se a gente tiver constância, tiver a intenção, o desejo não acabar no meio do caminho e essa constância a gente pode chegar lá sim, né? Então eu tenho alguns projetos aí, né, que mais para o final do ano e talvez eu consiga começar a mexer, que eu acho que é ligado à adoção, que é um tema que para mim é bastante caro, e também sobre documento, eu estou formigando para falar dessa resolução, gente, para tratar, né? Então, temos problemas, mas enfim, melhorou, eu falo nos meus cursos, né? Curso, gente, esse ano, não sei, eu estou dando aula online, meu filho está querendo que eu comece a trabalhar online de curso, mas eu ainda preciso terminar essas outras coisas. Mas é isso, né? Eu só tenho a agradecer. Espero que eu possa ter contribuído aí com essa vontade de vocês de estudar. Acreditem, é possível, a gente vai amadurecendo no decorrer do estudo e a gente consegue alcançar os objetivos. Eu acho que são concursos difíceis, né? Difíceis mesmo, mas é com a constância, com a dedicação, né, que a gente vai conseguir chegar e ter sucessos nos nossos objetivos, né? E é assim, porque assim, gente, se eu conseguir, vocês conseguem, é essa dedicação. Eu vejo que é muito relacionado à dedicação, né? Como eu disse para vocês, quando eu fui fazer concurso, eu não estudava psicologia jurídica, tinha uma noção, né? Mas não sabia, teoricamente. Então, é com o estudo do concurso que a gente se aproxima e vai amadurecendo enquanto psicólogo, tá? Eu acho que estudar muito, né? É isso que a gente faz e é o que eu acredito. E quero novamente agradecer, Alisson, assim, é um prazer, também te conheci, quando você fez uma crítica do meu livro, eu falei assim, não é que ele tem razão, essa frase, meu Deus, podia ter melhorado, porque isso, né, quando a gente escreve... Eu não lembro dessa crítica. Porque quando a gente escreve, é isso que acontece, né? Quando a gente faz laudo, quando a gente escreve, essa coisa do ler depois, né? E aí você lê uma definição lá, e aí você fez uma crítica construtiva, e aí eu falei assim, ele tem razão, né? Vou melhorar, viu, Alisson, agora na revisão. Mas é verdade, gente. Mas é assim que a gente cresce, né? Por isso que eu falei, a gente tem que ter a coragem e acho que a consistência, que a gente não vai falar qualquer coisa, mas melhorar a gente, né? Às vezes não fica tão bom como a gente gostaria, sei lá, mas... esses dias eu dei uma supervisão, só para ir terminando, sobre prontuário, gente, que é enfim... E foi super difícil o processo. E eu dizia, bom, mas lá quando eu escrevi meus primeiros laudos, comparando, né? Era muito difícil. Essas coisas que a gente vai fazer pela primeira vez, né? Elas são árduas. Não que agora não seja difícil. Acho que agora a prática profissional traz um conforto. O estudo que a gente tem
o posicionamento para aqueles determinados tipos de questões, a gente já tem um caminho percorrido. Então, os primeiros são mais difíceis, né? Mas eles são possíveis. A gente querendo, se esforçando, vai ficando cada vez melhor. Às vezes eu leio uns laudos meus e falo assim, ai meu Deus do céu, a pessoa podia ter melhorado aqui, né? Então, é assim, né? A gente vai se aprimorando, né? Então, eu só tenho a agradecer. Melhora constante, então. Muito obrigado, Cássia, @Cássia Preto. Então, sigam ela no Instagram, caso tenha ficado alguma dúvida. Eu tô vendo que a Paula está perguntando, algumas pessoas estão perguntando também, o Lucas, a Vanessa. Não deu tempo de verdade de fazer todas as perguntas aqui. Mandem para ela, que ela tem certeza que ela vai ter o maior carinho do mundo para responder vocês. Com certeza. Lembrando, tem concurso TJ aberto, o TJ Rio de Janeiro vai reabrir as inscrições, temos TJ Santa Catarina. Na semana que vem, em primeira mão já falo para vocês, a professora Monique Mistura vai lançar o curso dela de Psicologia Jurídica. Vocês devem acompanhar, tá bem completo, no estilo da Monique Mistura, então muita gente ama. Eu também sou fã incondicional. E é isso, se vocês quiserem ver um pouquinho da vida real aqui no Psicologia Nova, acompanhe as próximas lives, porque nós estamos nos dedicando mais a esse tema, mais a esses assuntos, porque é esse ponto onde há um encontro da psicologia para concurso com a psicologia da vida real, é onde a mágica acontece, porque vocês vão entrar no serviço público e vocês têm que entrar com uma cabeça muito bem feita, sabendo dos desafios, dos problemas, das dificuldades e das posturas possíveis. Eu me despeço aqui, muito obrigado, Cássia, mais uma vez. Fiquem com Deus e vejo vocês nas próximas lives. Tchau, tchau. Você está ouvindo podcast Psicologia Nova, a sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou @psicologianova no Instagram.